Olá pessoal, espero que os colegas estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Pessoal, hoje a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo que a gente vinha estudando relacionado ao sistema de numeração decimal. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre centena de milhar. Observem aqui, pessoal, a leitura que eu irei realizar, tá bom? Prestem atenção, ó. Uma empresa em 2021 fabricou 100 mil lápis de cor. Observe o número destacado e responda. Qual é o número destacado aqui? O número destacado aqui, qual é, pessoal? É 100 mil. Aí o que é que ele pede aí nessa letra A? Como podemos escrever esse número usando apenas algarismos? Vocês lembram, né, pessoal? Quem são os algarismos? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses algarismos, nós podemos escrever qualquer número, tá bom? Então, ele pergunta aí, ó. Ele pergunta aí nessa letra A. Como podemos escrever esse número, no caso 100 mil, usando os algarismos? Bom, pessoal, 100 mil ele é escrito desta forma aqui, ó. Esse aqui é o número 100 mil. Aí ele pergunta aqui abaixo, ó. Qual é o antecessor desse número? Pessoal, o antecessor de 10, vocês lembram que é o quê? 9. O antecessor de 100, 99. O antecessor de 1000, 999. O antecessor de quê? O antecessor de 10 mil é 9.999. E o antecessor de 100 mil, vocês lembram que é só tirar uma unidade. Então, vai ser o quê? Vai ser 99.999. Então, 99.999 é o antecessor de 100 mil. Aí ele pergunta aí na letra C, preste atenção. Você acha que esse número é maior ou menor do que 10 mil? Pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui, no caso, os 100 mil, né? Esse número, ele é maior ou ele é menor do que 100 mil? Vamos lá? Prestem atenção, pessoal. Ó. Como é que eu sei, né, isso quando eu tenho um número natural, se ele é maior ou é menor do que um determinado número? Preste atenção, ó. 100 mil é terminado, no caso, inicia com 1. 10 mil também inicia com 1 e os algarismos, né, o restante dos algarismos deles, são 0. Então, para mim saber quem é o maior, é só fazer o seguinte, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, lógico, 100 mil ele vai ser maior do que 10 mil. Ah, professor, quer dizer que 100 mil é maior do que 10 mil? Sim, pessoal. Se a gente prestar atenção, ó, se a gente for somando de 10 em 10 mil, a gente vai notar que para eu conseguir chegar a 100 mil, eu vou precisar de 10 partes de 10 mil. Então, ó, 10 mil mais 10 mil dá 20 mil. 20 mil com 10 mil, 30 mil. 30 mil com 10 mil vai dar quanto, pessoal? 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil e, por último, 100 mil. Tá bom? Vamos aqui dar prosseguimento à nossa atividade. Aí ele diz aí, ó, que o professor explicou, né, no slide anterior. O número 100 mil, ele pode ser escrito com 10 dezenas de milhar. Então, podemos dizer, pessoal, que ele diz aqui, ó, que 10 dezenas de milhar corresponde a uma centena de milhar. Ou seja, corresponde a 100 mil. Se eu pegar aqui, ó, 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, e for somando 10 vezes, eu terei o quê? Eu terei 100, deixa eu apagar aqui, eu terei 100 mil. Então, dá para a gente perceber que 10 dezenas de milhar irá corresponder a uma centena de milhar, tá bom? Vamos aqui dar prosseguimento. Vamos lá. Pessoal, depois de identificado, né,
o valor correspondente, né? Como a gente consegue fazer algumas transformações, como a gente viu, né? A gente consegue transformar 10 dezenas de milhar em 100 mil, a gente também consegue transformar 100 mil em 10 dezenas de milhar. E eu tenho aqui o quadro de valores, né? No caso, o quadro de ordens. Aí ele diz aí, ó, veja como escrevemos 100 mil no quadro de ordens. Então, vamos lá. 100 mil, pessoal, ó, ele vai ser escrito dessa forma. E a gente vai ler aqui, ó, 100 mil. Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros e um 1. Então, eu terei aqui uma centena de milhar. Observe, pessoal, que cada algarismo que eu tenho aí, ele está representado numa ordem, ó. Deixa eu pegar outra cor mais forte, pessoal. Ele está representado numa ordem, ó. Então, eu marquei tudinho aqui, ó. Então, o primeiro aqui vai ser a unidade simples, o segundo, dezena simples, o terceiro, centena simples, o quarto, unidade de milhar, o quinto, no caso, o quinto algarismo, dezena de milhar, e o sexto algarismo, centena de milhar. Se a gente for prestar atenção um pouquinho, ó, a gente consegue identificar qual número está localizado em cada uma dessas ordens, em cada uma dessas partes. Por exemplo, ó, na unidade simples, eu vou ter 0 unidades simples. Na dezena simples, eu vou ter 0 dezenas. Na centena, eu vou ter 0 centenas. Na unidade de milhar, eu vou ter 0 unidades de milhar. Na dezena de milhar, eu vou ter 0 dezenas de milhar. E na centena de milhar, eu terei aqui uma centena de milhar. Uma centena de milhar. Tá bom, pessoal? Então, quando eu coloco o número, sempre, sempre e sempre, os algarismos que compõem esse número, eles irão representar uma ordem. E essa ordem, pessoal, quando eu vou fazer a leitura, eu sempre faço da minha direita para a minha esquerda e vou ali identificando sempre unidade, dezena, centena, no caso unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, tá bom? Vamos aqui dar prosseguimento. Eu tenho aqui, pessoal, mais algumas centenas de milhar exatas, ou seja, que eu terei aí um valor exato. No caso, a próxima centena de milhar, eu terei aqui 200 mil. Como é que se lê aqui, pessoal? 200 mil. Então, eu terei aqui a unidade, a dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. O 2 aqui representando a centena de milhar. Por isso, 2 centenas de milhar, 200 mil. A mesma coisa aqui no exemplo abaixo. Eu terei aqui a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Quantas centenas de milhares eu tenho aqui? No caso, 5, que vai corresponder a 500 mil, como mostra aqui como eu vou realizar a leitura. Tá bom? Vamos aqui dar prosseguimento. Pessoal, observe que eu tenho um número aí, tá bom? Um número que a gente já viu alguns semelhantes, né? Que são números que possuem aí 6 algarismos. E o que é que a gente vai ver? A gente vai identificar esse número aqui. Pessoal, que número é esse, ó? Note que esse número ele tem unidade, ele tem dezena, ele tem centena, ele tem unidade de milhar, ele tem dezena de milhar e ele tem centena de milhar. Então, esse número, pessoal, quando a gente vai realizar a leitura, a gente fala que esse número é 234.587. Vamos lá, pessoal. Vocês lembram que da direita para a esquerda a gente consegue identificar qual é a ordem de cada um desses números? Deixa eu trocar aqui de cor. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a primeira ordem, tá bom, pessoal? Deixa eu marcar de verde aqui, fica melhor. Esse aqui é a primeira ordem, que corresponde aí ao número 7. Então, qual é a primeira ordem? A primeira ordem é as unidades. Então, eu vou ter aqui 7 unidades. Eu vou colocar só o mesmo, tá bom, pessoal?
Vamos para a segunda ordem, que está aqui, no caso, o algarismo 8 está aí na segunda ordem. A segunda ordem, pessoal, é a dezena. Eu tenho quantas dezenas aí, pessoal? Eu tenho 8 dezenas. A terceira ordem, pessoal, que o número 5 está nela, é chamada de centena. Quantas centenas eu vou ter aí nessa ordem? 5 centenas. A quarta ordem, pessoal, que é essa aqui, ó, sempre da direita de vocês para a esquerda, é chamada de unidade de milhar. Eu terei quantas unidades de milhar? Eu terei 4 unidades de milhar. A próxima ordem, pessoal, que no caso seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, é a ordem das dezenas de milhares. Eu terei quantas dezenas de milhar? Eu terei 3 dezenas de milhar. E por último, pessoal, que seria a ordem, né? A sexta ordem, que seria aí a ordem das centenas de milhar. Então, eu terei aí 2 centenas de milhar. Então, vou ter aqui a primeira ordem, que é as unidades, a segunda ordem, que é as dezenas, a terceira ordem, que é as centenas, a quarta ordem, que é as unidades de milhar, a quinta ordem, que são as dezenas de milhar, e a sexta ordem, que são as centenas de milhar. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu também posso, pessoal, fazer algumas transformações, como vocês sabem. Por exemplo, como a gente tinha visto antes, 7 unidades é igual a 7 unidades. Não é isso? Fazendo a transformação em unidades. 8 dezenas, se eu for transformar 8 dezenas, eu sei que uma dezena é 10 e 8 vai ser 80 unidades. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ser 80 unidades. 5 centenas. Se eu sei que uma centena é 100, então 5 centenas vai ser igual a 500. Ou seja, 5 centenas é igual a 500 unidades. Vamos para as unidades de milhar. 4 unidades de milhar. Pessoal, eu sei que uma unidade de milhar é 1000. Então, 4 unidades de milhar vai ser 4.000. Então, 4 unidades de milhar é a mesma coisa que 4.000 unidades. 3 dezenas de milhar. Pessoal, eu sei que uma dezena de milhar é 10.000. Então, 3 dezenas de milhar vai ser quanto, pessoal? 30.000. Então, 3 dezenas de milhar é a mesma coisa, né? Correspondem a 30.000 unidades. E por último, 2 centenas de milhar. Como a gente tinha visto no primeiro exemplo, uma centena de milhar é 100.000 e 2 vai ser 200.000. Tá bom? Eu também posso fazer essa transformação, ou seja, 200.000 unidades. Tá bom? Compreendido, pessoal? Né? Isso, cada uma das ordens, eu posso fazer essas transformações, transformar dezenas em unidades, centenas em unidades, unidade de milhar em unidades e assim por diante. Vamos ao próximo exemplo. Prestem atenção, pessoal. O número, a estrutura do número, ele é dividido em classe e ordem. A ordem, como a gente já tinha visto, né? A ordem vai ser sempre da direita para a esquerda, no caso de vocês, começando pelo primeiro algarismo do número e assim por diante. A gente vai identificar a ordem. A gente tinha visto que a primeira ordem é qual? Primeira ordem é as unidades, segunda ordem, dezenas, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar e a sexta ordem, a centena de milhar. Ou seja, a ordem é cada algarismo que compõe aquele número. Então, cada algarismo ele vai corresponder a uma ordem, sempre da direita, né, do primeiro algarismo, para a esquerda, o último algarismo. Tá bom? Sempre seguindo essa sequência. Pessoal, além do número ser dividido em ordem, ele é dividido em classe também. A classe, pessoal, a classe de um número é quando eu pego 3 ordens dessas, ó. As 3 primeiras ordens, ela vai ser uma classe. Então, o conjunto de 3 ordens, ele é classificado, né? Isso ele é chamado de classe. Então, por exemplo, ó, a unidade, a dezena e a centena, elas fazem parte da primeira classe, que são os 3 primeiros
algarismo. Aí a unidade de milhar, deixa eu fazer de outra forma aqui. Espera aí, pessoal. A unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, elas fazem parte da segunda classe, tá bom? Que seria o quê, pessoal? Seria os 3 últimos algarismos deste número, tá bom? Então, se eu fosse perguntar assim, ó, se eu fosse fazer um questionamento, perguntasse, pessoal, quantas classes tem esse número aqui? Esse número aqui, ele chama 731.644. Quantas classes teria? Teria, ó, os 3 primeiros números é uma e os 3 segundos, né? Isso, os 3 últimos são 2, a segunda classe. Então, esse número aqui teria 2 classes. Deixa eu apagar aqui. 2 classes. E se eu perguntasse assim, quantas ordens? Pessoal, lembra, né? Cada algarismo é uma ordem, não é isso? Faz parte de uma ordem. Cada algarismo do número corresponde a uma ordem. Então, se o número tem 3 algarismos, então ele vai ter 3 ordens. Se o número tem 10 algarismos, ele vai ter 10 ordens. No caso do nosso número, ele tem o quê? 6 ordens. Então, esse número tem 6 ordens. Então, recapitulando aqui, o número 731.644, ele tem 2 classes e 6 ordens. Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Bora lá. Eu tenho aqui o próximo exemplo, ó. Vamos fazer aquele mesmo questionamento. Vamos saber quantas classes tem esse número e quantas ordens. Vamos lá. Os 3 primeiros algarismos representam a primeira classe. E se tiver mais de 3, não é isso? Até formar o número 6, ele vai representar a segunda classe. No caso aqui, se tem 1, 2. Professor, ele não tem o terceiro aqui. Quer dizer que ele não pode ser classificado como... ele não pode ser denominado como segunda classe? Pode sim. Então, se formar os 3 primeiros e tiver só um aqui, então ele representa a segunda classe. Se tiver 2, representa a segunda classe. Se tiver 3, também representa. Então, esse número tem 2 classes. Primeira classe é os 3 primeiros números e a segunda classe é esses 2 últimos números, tá bom? Então, sabendo que ele tem 2 classes, agora a gente precisa saber quantas ordens ele tem. Lembra, a ordem é cada algarismo desse aqui. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 ordens. Então, esse número ele tem 2 classes e 5 ordens. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo. Vamos também identificar, né, quantas classes e quantas ordens tem esse número. Bora lá. Que número é esse? Esse número aqui, pessoal, é o 669.080. Prestem atenção que aqui eu tenho um 0 e aqui eu tenho um 0. Professor, esse 0 e esse 0 é considerado parte do número? Sim, é sim, tá? Então, ele será classificado em uma ordem e em uma classe, tá? Então, como a gente tinha visto, vamos saber quantas classes? A primeira classe é os 3 primeiros números e a outra classe é o restante. Então, aqui eu tenho a primeira classe e a segunda classe. Ou seja, esse número tem 2 classes. A primeira classe e a segunda. Quantas ordens? Pessoal, lembra, ordem é cada algarismo que compõe um número. Então, aqui eu tenho o primeiro, né? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse número ele tem 2 classes e 6 ordens. Pronto. Deixa eu apagar novamente e vamos para o próximo. Vamos para o próximo aqui. Ó. Esse aqui é bem legal, né? Porque ele não tem 6 ordens. Ele vai ter menos de 6 ordens. Vamos identificar quantas classes tem esse número. Os 3 primeiros números é uma classe, então tem a primeira classe. E o restante é a segunda classe. Mesmo que ele tenha aqui só um algarismo, mas é considerado uma classe, tá bom? Então, quer dizer, se aqui é a primeira classe e aqui é a segunda, esse número tem 2 classes. Agora, vamos saber quantas ordens ele tem. Lembra o que é a ordem? Cada algarismo que compõe o número. Então, vamos contar quantos algarismos tem? 1, 2, 3, 4.
Pronto, achei 4 ordens. Então, esse número tem 2 classes e 4 ordens. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo ele ficou um pouquinho grande, mas é necessário, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me informar. Até a próxima aula, pessoal, e tchau, tchau.